Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um bate-papo de comportamento e consciência. Hoje estamos no episódio 18, como evitar os sentimentos de frustração. Vamos lá? Vamos entrando. Bate-papo com Gabriel Lopes e Tamires Cortar. Vamos colocar o tema nosso aqui hoje. Bom dia, Mônica, nossa seguidora super, hiper, ultra, mega fiel, que entra aqui primeiro. Tinha alguém competindo com a Mônica uns dias aí, mas hoje ela chegou primeiro. Tudo bem? Bom dia, Alexandre. Pessoal da manhã, pessoal firme aí na busca do autoconhecimento. Que legal, gente. Gente, para quem não sabe, esse bate-papo de comportamento e consciência, ele vai depois no formato de podcast para o Telegram, no meu canal do Telegram, tá? O canal Transformação Consciente da Dor. Para quem não está inscrito lá, pode... Aqui no Linktree do Instagram tem o item lá do canal do Telegram para vocês participarem. Tem esse bate-papo de comportamento e consciência em formato de áudio, mas só quem participar ao vivo dá para tirar dúvida conosco, né? Gabriel chegou, bora lá, Gabriel. Vamos entrando, pessoal. Bom dia, Bom dia. Gabri. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? E com vocês? Aqui tudo ótimo. Como que tá o pessoal aqui que já entrou? Mônica, Eusiane. A Eusiane falou que deu bom dia já. Eusiane, Alexandre, Silva, Sidney, como vocês estão, galerinha? Manda aí um sinal pra gente, um alô. Tem algumas pessoas aqui que para mim são novas. Se vocês puderem falar de onde vocês estão, para a gente saber conhecer vocês melhor, né? E hoje, gente, no nosso bate-papo de comportamento e consciência, a gente vai dar um pouquinho de continuidade no tema de semana passada, que eu fiz aqui no formato com o Gabriel, com relação a frustrações, e ele falou que caiu bastante ficha, né, Gabriel, no formato da leitura biológica, como que seria mais ou menos uma avaliação da leitura biológica para a gente encontrar, de acordo com os sinais biológicos, encontrar os nossos conflitos que vêm lá de trás da infância, principalmente aquelas coisas na gente que a gente tenta mudar e parece que é tão difícil, parece que está tão arraigado lá dentro internamente. Os sinais biológicos nos ajudam a entender isso um pouquinho mais. E hoje o Gabriel vai dar continuidade para a gente aí, o trabalho dele da inteligência positiva, como que a gente pode, na prática, né, no dia a dia, evitar esses sentimentos de frustração. Evitar, né, gente? Porque a gente sabe que tem certas coisas que são necessárias aí para o nosso aprendizado, né, Gabi? Com certeza. Eu podia dar uma resposta rápida aqui, aí todo mundo já volta pro dia a dia, rapidinho, só que a gente precisa descorrer, né? Então é muito simples, só que não é simplório. Então, esse é o grande ponto, né? De onde que vem os sentimentos de frustração? Lá da Quando é que Serra você se Preta, sente? Bahia. Ó. Mentira. Olha só, Sidney falou que tá lá de Serra Preta, Bahia. Ó, que legal. Seja bem-vindo, Sidney. Não é que o e sentimento de frustração vem de lá, não. Brincadeira. inclusive, acho que tem uma coisa que a gente sempre esquece, né, para o pessoal de falar, né, para o pessoal compartilhar através do aviãozinho aqui embaixo, para compartilhar a live. Quando tiver fazendo, ó, você acha que tá fazendo sentido, se vai fazer sentido,
falar sobre frustração. Então compartilha aí com umas 5 pessoas, 50, 100. São Luís do Maranhão, nós estamos espalhados aí pelo Brasil. Legal, seja bem-vindo, Eugênio. Eusiane já acompanha mais as lives aí, sempre ativa os lembretes. Eusiane está sempre presente. Obrigada, Que viu, Eusiane, legal. pela sua presença. E que bom que está gostando, né, dos conteúdos. E já que a frustração ela não vem lá de Serra Preta, Bahia, de onde que ela vem, Tamires? Quando é que você se sente frustrada? Que eu te perguntei, você foi lá e leu a Serra Preta, Bahia, eu falei, não, não vem de lá. Né? Eu estava tentando dar uma fugida. Será que quando a gente foge, tem mais chance de se frustrar? É uma das formas também. Mas a gente foge depois, quando tá pré, né? Quando tá muito próximo da gente se frustrar e às vezes a gente tenta fugir. Ou, geralmente, a gente foge quando a gente se frustrou e aí a gente vai fugir. Quando é que ocorre uma frustração? Qual foi a última frustração que você sentiu? Para mim, as... Tá. Qual foi a última frustração que eu senti? Não precisa ser num nível grande, não, porque às vezes a gente fica Não. pensando, né? Frustração, eu queria ter passado no concurso público de juiz e não passei. Não, a gente não precisa pensar nas grandes frustrações, né? Uma frustração foi o meu retorno para a casa dos pais, né? A dependência financeira hoje, não só devido à pandemia, mas algumas escolhas que eu decidi fazer, apesar das escolhas serem conscientes, a gente sempre fica assim, ai, mas podia ser de outra forma, naquele momento que a gente resiste à realidade, como diz o cartão. De onde que vem a frustração? Qual foi a última frase que você disse aí? Quando a gente resiste à realidade, é disso? Parece ser? Parece ser. Todas as vezes que eu tenho regras e coisas definidas que deveriam acontecer e as coisas saem diferentes que as regras que eu tinha para aquilo como deveria ser, ou de como a sociedade espera que seja, então vem as frustrações. E aí, se fosse pra gente acabar a live aqui agora, então como é que eu evito as frustrações, né? Pare de ter expectativas. Pronto, gente. Uma ótima segunda-feira. Bom dia para todo mundo. E a questão não é tão simples assim, né? Como é que eu paro de ter expectativas? Como é que E aí vem muito dessas histórias que estão sendo contadas, né? E se para assim, então não vou ficar fazendo planos então mais, porque quando eu faço plano eu tenho expectativa. Se eu não for fazer plano, como é que. Até porque tem a expectativa positiva, vamos assim dizer, de esperar que aquilo vai ser bom, então por isso eu vou fazer. Só que quando a gente se apega, aí tem uma diferença, né? De usar isso a nosso favor e usar isso contra. O usar a favor é ter a expectativa de que as coisas serão boas, só que não se apegar a isso. E como você falou, aceitar o que é, né? Eu estava até fazendo a postagem, eu me enrolei, aí eu ia fazer meio em cima da hora, mas eu falei, não, vou entrar na live aqui para não atrasar. Que é, não gaste energia com o que poderia ser. Gaste energia com o que é. E tem muita conexão com isso. O poderia ser não, se eu tivesse feito isso, poderia ser assim, se acontecesse isso, poderia ser assado. E a gente está gastando energia mental ao invés de estar se ocupando. Nós nos preocupamos, se, ao invés de nos ocuparmos. E todas as vezes que nós nos preocupamos,
o cérebro ele sai da função principal dele, que é de sobrevivência, de trabalhar aquilo que de fato, né, para nossa, o cérebro ele tem uma função principal, sobrevivência. E ele produz, quer dizer, ele gasta muita energia, né? Vocês sabem, alguém chuta aqui quantos, o cérebro ele pesa em torno de 6% da nossa massa, tá? Então, vamos dizer, eu que estou beirando 100 quilos, o meu cérebro ele teria em torno de 6 quilos. Quantos por cento da nossa energia vocês acreditam que o cérebro gasta? Escreve aqui quanto que vocês acham que o cérebro consome da energia que você tem no dia a dia. Vamos falar assim, cada um, né, come e se alimenta de um jeito, mas de 0 a 100, quantos por cento vocês acham que o cérebro consome de energia no dia a dia? Então vamos esperar, vamos ver o que o pessoal responde aqui. Tô, Tum, tum, tô tum, tum. curioso. Tchan, 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 tchan. Quantos por cento você acha que é, Tamires? Talvez você já saiba a resposta. Provavelmente você sabe a É, resposta, né? eu acho que eu já sei. Vamos esperar o pessoal responder aí. Eu já ouvi essa referência, mas não sei se é a mesma que a sua, né? Porque, gente, enquanto vocês respondem, isso é um negócio bacana da gente trazer aqui. Eu sempre levo nos meus cursos, na metodologia LCD, a questão das informações científicas. E a gente está num boom aí de discussão, né, de informação científica. As informações científicas, elas lidam com fatos e podemos dizer que verdades transitórias, porque elas analisam alguma coisa da sociedade num determinado momento, com uma determinada população, numa determinada característica. Então, é importante a gente ter essa análise crítica para as informações científicas, porque elas estão em constante mudança e dependendo da linha, da revista científica, do cunho, de quem está patrocinando, essas informações elas podem variar aí nas informações científicas. Então, por isso que eu falei, dependendo da referência que o Gabriel tiver, a nossa porcentagem vai ser parecida. Dependendo, eu lembro de ter conversado uma vez com uma nutricionista sobre o uso de suplemento para exercício físico no dia a dia. E aí? Ah, o Gilberto perdeu a pergunta. Qual é a pergunta, Gabriel? Quantos por cento de energia que o nosso cérebro consome no dia a dia? E aí essa nutricionista estava explicando, Tamires, em congresso, você vai em congresso, você vai numa mesa redonda que vai falar todos os benefícios do uso de suplemento com inúmeras pesquisas que você deve usar, assim, 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 porque vai complementar, assim, assim, tá, 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 tá. Você vai numa outra mesa redonda que vai falar completamente ao contrário, com o mesmo número de referências científicas, com o mesmo impacto. Então, até a ciência vai depender da linha aí que você seguir. É claro que, assim, de um modo geral, ela vai mais ou menos falar a mesma coisa. Mas em dados, assim, igual o que o Gabriel vai trazer agora, ele tem suas variações e não quer dizer que uma esteja errada, a outra esteja certa, igual hoje a gente está vendo os debates aí na mídia. Mas às vezes são só ferramentas diferentes, ou o objetivo ali da pesquisa estava um pouquinho diferente, a população estava um pouquinho diferente, para vocês entenderem como que vocês pegam essas informações científicas e utilizam na vida de vocês. E eu E vou aí, podemos trazer, não falar? sei se você, acho que vamos falar então. É que o pessoal, ninguém quis dar um chute aqui de quantos por cento que o nosso cérebro ele usa de energia diariamente. Eu falo que individualmente ele é o maior consumidor de energia que tem. Ele consome de 20 a 25% da nossa energia no dia a dia. Esse é o dado que eu Então, tenho também. é, então a nossa fonte é muito próxima também, né? A NET Guimarães, ela traz muitas vezes, né, as informações para a gente. E isso tem uma conexão muito grande com a questão também do Alzheimer. Eu não sei se você já viu esse vídeo dela também, já deve ter visto, né? Dela falando do Alzheimer. E aí, E, por Gabriel, só para quê? as pessoas visualizarem mais palpavelmente o que, que são esses 25%, gente, quando vocês compram um alimento no supermercado, vai ter lá no rótulo, né?
Porcentagem de carboidrato, lipídio, numa dieta de 2.000 calorias. Se vocês nunca fizeram isso, vai levar meu puxão de orelha aqui na live, porque a gente deve buscar o rótulo dos alimentos para a gente comprar, para ver quantidade de gordura, de sódio. É um comportamento muito importante nosso. Se vocês nunca fizeram, comecem a fazer. Aí lá atrás tem lá, porcentagem numa dieta. A gente já fala aí da resposta do Gilberto, né? Porcentagem numa dieta de 2.000 calorias. Que normalmente a maioria das pessoas vai comer em torno de 2.000 calorias. Ou seja, quando você for comer arroz, pão, cada comida ali vai ter uma caloria e no final do dia você vai acumular mais ou menos 2.000 calorias. Não quer dizer que todo mundo come 2.000 calorias. E esses 25% aí seriam 500 calorias. Só o cérebro vai precisar ali de aproximadamente 500 calorias. Olha a quantidade na nossa dieta. Tamir, você quer comentar sobre a questão do consumo de acordo com o emocional? A média de 20 a 25%, mas dependendo de como você tem o dia, e tem as válvulas, os desgastes emocionais, vai dar uma sensação de cansaço muito maior, mas talvez a Tamires ela possa falar melhor, com mais propriedade sobre a questão biológica. Olha, Você tem- sinceramente, eu nunca li nada sobre isso para falar assim com propriedade. Eu vou falar aqui de acordo com os princípios de outros estudos que eu tenho. Vai ter dia que a gente gasta mais energia, vai ter dia que a gente gasta menos energia, mas aí eu falo pelo sistema total do corpo, seja físico, emocional, e na verdade não se separa, né? Pode considerar esse emocional como um todo. Mas aquele dia que você utilizar mais o seu cérebro intelectualmente, você vai gastar mais energia. Mas aquele dia que você utilizar seu corpo, você também vai gastar mais energia, porque o cérebro comanda todas as partes do corpo. Então, eu seguiria por essa linha aí, realmente. Se eu ficar num dia mais assim, sem pensar muito e sem movimentar muito o meu corpo, eu realmente vou ter menos gasto calórico, até do cérebro, né? Mas Uhum. eu não sei se isso muda A muito no proporção dia a mudaria, dia. né? Não sei. Talvez a proporção não mudaria, né? Mudaria talvez a quantidade de energia que você consumiu, mas não a proporção, né? Provavelmente. Então, voltando todo esse ponto aí A sobre gente o só consumo podia do ler cérebro, aqui, né? né, Gabriel? Agora que eu pensei, porque depois o negócio vai ficar em podcast, o Gilberto Ah, falou que penso que o consumo é de acordo com a carga emocional do dia. Aí foi sobre isso que a gente acabou de responder, que a gente acha que a porcentagem não varia. Então, se você gastar menos energia, a porcentagem vai ser o mesmo naquele menos, né? Que você 25% de, ao invés de ser 2.000 calorias, de 1.500, de 1.000, a porcentagem seria a mesma. se naquele dia você gastou 10 de energia, então você ia gastar, o cérebro ia pegar 2,5 desse valor. Se você gastou 20 de energia no dia, então ele vai pegar 5 naquele dia. Então a proporção ela tende a se manter, É. tá? E dentro desse processo, né, de nós consumirmos, a gente vai pegar, consumir a energia mental, simplesmente pensando, mas sem entrar em ação. E isso entra em conflito com a questão do agir, que nós estamos programados para o movimento. A gente se trava no pensamento. E esse pensamento, ele pode aumentar no tamanho de tudo aquilo que pode dar errado, e isso me atrapalhar ainda, criar um muro entre eu e aquilo que eu queria fazer ou aquilo que poderia ser feito. E esse muro depois ele vai virar uma grande barreira, restrição e uma barreira mental de você buscar aquilo que você quer, né? E muitas das vezes isso viram as famosas crenças, as crenças limitantes, né? Muitas vezes elas são construídas com a gente olhando tudo que poderia dar errado e algumas vezes, não muitas das vezes, buscando referências do passado, onde que isso aconteceu, talvez, e projetando no futuro de que vai acontecer de novo.
Então a gente precisa tomar muito cuidado, usar o passado como uma referência, como uma biblioteca, e não como a fonte de que vai ser exatamente igual, porque se fosse exatamente igual, se as coisas fossem se repetir, bastava você jogar o mesmo número da Mega Sena sempre, né? Mas as coisas não se repetem. Então a gente precisa pensar nesse sentido de que não quer dizer porque deu ruim no passado, de que vai dar ruim no futuro. E não quer dizer que deu bom no passado, que vai dar bom no futuro também. Então, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo, para a próxima fase. Até porque o que te trouxe até aqui, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar no mesmo lugar. Então, nós precisamos pensar por próximo ponto. E aí, dois pontos aqui. O nosso cérebro ele é programado para sobrevivência. Por isso, ele também, como ele gasta muita energia, que a gente já falou aqui que ele gasta de 20 a 25%, ele busca economizar essa energia. Por quê? Como ele é feito para sobrevivência, e se eu precisar de alguma situação de vida ou morte, de reagir? E aí então ele busca economizar energia. Então seu cérebro ele é preguiçoso. Ele gasta muita energia, mas ele é preguiçoso. E ele não vai querer que você, se você não tem o costume de ler, vai dar sono, vai ter dificuldade de ler. Então a pessoa vai ler, eu vou ler na cama lá na hora de dormir, eu sempre durmo. Não leia na cama, então, porque o seu cérebro ele vai querer economizar energia e ele não vai te dar energia de graça para você fazer as coisas. Por isso que demanda mais quando a gente vai implementar alguma coisa nova em nossas vidas, demanda mais atenção, gasta mais energia, porque é uma coisa nova, é um caminho novo que a gente está trilhando ali no cérebro. E até que você faça isso com uma forma regular, e aí ele começa a ficar mais automático, e aí ele começa a economizar energia naquele ali. Porque aquele processo eu faço ele com tanta frequência que já é natural, vai virando natural. E aí eu economizo energia. Então o cérebro ele quer economizar energia. E se serve de consolo para as pessoas que estão aqui, né? Porque a gente tem ainda o costume de olhar para quem está aqui nas redes sociais trazendo conteúdo como pessoas que já conquistaram assim um patamar de força, de autoconsciência, que não tem dificuldades em algumas coisas, né? Eu falo por mim mesmo, que mesmo eu sabendo disso, eu ainda olho algumas pessoas aqui nas redes sociais e eu acho que elas não têm os problemas que eu tenho e quando a gente vai ver, tem todos os problemas. Esse exemplo da leitura que o Gabriel deu, gente, eu cito vários livros aqui nas nossas lives, livros que eu já li, falando para vocês indicação também de leitura, mas eu passo por esse problema do sono até hoje. Até hoje, gente, se eu preciso realmente ler o negócio, eu tenho que estar sentada, fora do meu quarto, com um cafezinho, uma água ali do lado. E quando eu quero dormir, eu leio na cama, porque eu sei que eu vou ler assim, um parágrafo, eu já vou dormir. Eu falo que é só um uma coisa para minha consciência, assim, de que eu li um pedacinho daquele livro hoje para falar que eu estou cumprindo com a minha meta, porque a gente fica burlando essa história da nossa consciência também. Isso é para falar que eu li. Mas eu tenho essa questão do sono até hoje. Eu tenho que fazer um esforço hercúleo para ler livro. Aí eu fico buscando outras estratégias para ler, que é, por exemplo, através dos livros mágicos com a Débora Espadoto, que eu escuto. Alguns eu escuto, que leitura, meu Deus, eu tenho Eu sono. também. Várias vezes eu tenho sono também, lendo alguns Ai, que livros e bom assim, saber disso, eu me sinto e é livro confortável. que eu quero muito ler, e às Aham. vezes assim, quanto mais a gente quer ler, porque aí também entra outras questões, né? O nosso cérebro, a gente não querendo que você saiba algumas coisas, então a gente, aí ele vai querendo te dar sono, né, para não buscar algumas informações. Então existem outros processos aí por trás. Mas aí voltando e conectando, né, os pontos aqui, eu falei de que, deixa eu ver, fico pensando no que não podia ser ou podia ter feito. Às vezes dirijo no automático e até passar do local de destino. O que fazer? Isso está relacionado com nossa questão da presença.
E está muito conectado com o processo de autossabotagem, viu, Gilberto? Porque o processo de autossabotagem, que nós já falamos em outras lives, né, são comportamentos automáticos. E eu me saboto através de comportamentos automáticos. E uma das formas de comportamentos automáticos é ficar pensando demais, racionalizando demais as coisas, até que a gente acaba perdendo o ponto. Exatamente. Eu e o Né? Isso Gabriel, a já. gente faz isso com. A gente faz isso muito bem feito. Racionalizar demais, né, Gabriel? A gente Como tem muita faz? Né? habilidade para fazer isso. O ponto é estar presente, né? Você precisa constantemente voltar para o seu corpo. Então, sair desse plano de ideias de mental aí que a gente está racionalizando, né? De vez em quando isso acontece comigo também. Eu estou pensando em outra coisa, quando eu vi, eu passei do ponto da entrada que eu devia ir, ou eu estou no automático de estou indo para casa de outra pessoa, sendo que era para eu ter entrado aqui, que eu não estou indo para o mesmo lugar, né? Então eu fiquei um tempo na casa da minha sogra antes de voltar para Cuiabá e, e aí eu me peguei algumas vezes já eu seguindo o caminho e voltando indo para casa dela ao invés de virar para minha casa, né? Isso já aconteceu comigo umas 2 vezes. Porque a gente, quando você não estiver presente no seu corpo, né, é algo que os sabotadores vão estar presentes, que são essas formas automáticas de agir, né? Então E eu aqui ele acho está que isso conecta compartilhando. com o que você ia falar do Alzheimer, né? Que é a Sim, preocupação. exatamente. Aqui ele está aqui, ó. Pensar demais e agir de menos é um desafio constante. Exatamente. Porque aí eu estou gastando energia que eu deveria estar usando ela para agir, para me movimentar. E aí como é que isso se conecta, né? Como o nosso cérebro ele produz muita energia, a gente sabe, tudo aquilo que consome produz lixo, né? Quando a gente come, tudo aquilo que não foi usado é eliminado em forma, né, dos nossos cocôs, xixis, suores e etc. A mesma coisa acontece com a célula. Então a célula ela precisa eliminar tudo aquilo do processo do consumo dela. E agora imagina, se o nosso cérebro ele gasta 20 a 25% de energia, imagina o quanto de lixo que não produz. Então imagina um churrasco com só da família ali, né? Umas 5 pessoas. Agora imagina um churrasco com 5.000 pessoas. Quanto de lixo que vai ser produzido? Qual que é a diferença de produção de lixo? Isso é mais ou menos a diferença de quanto de lixo que o nosso cérebro produz. Então, ou seja, ele produz, pela indicação do estudo, 1.000 vezes mais lixo do que uma célula comum. Então, imagina se esse lixo ficasse acumulado no nosso cérebro, o estrago que não ia ser. E hoje a gente sabe, né, que é definido morte quando existe a morte cerebral. Então, se o cérebro morrer, todo o restante para, né? Isso é o que acontece quando a gente usa o nosso cérebro fora da função dele de se ocupar, de sobrevivência, de fazer coisas para a nossa vida, para a nossa, teoricamente, proteção. Ou seja, quando você está dirigindo e você está atento com o que pode dar errado, você está no modo de sobrevivência. Então você está ali ocupando a função do pensar com coisas que garantem a sua sobrevivência. Agora, se ficasse pensando além daquele momento ali, então você já está produzindo lixo em excesso, mais do que as células conseguem tirar. E aí existe uma célula que chama astrócito, que ela tem a função de pegar esse lixo e descartar, pegar esse lixo e descartar. Por mais que o cérebro gasta muita energia, quando a gente está na função normal, esse astrócito ele funciona ele tirando esse gasto de energia. Só que quando a gente começa a pensar demais, 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 ele produz mais lixo do que esse astrócito consegue tirar. E aí começa a acumular, 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 ele não dá conta de trabalhar. E aí o que vai começando a fazer? Vai começando a morrer células dentro do nosso cérebro. E isso é o que causa o Alzheimer. E foi uma descoberta brasileira sobre a questão do Alzheimer, na Universidade do Rio de Janeiro.
eles descobriram que esse excesso de pensar, esse lixo mental que vai se acumulando no nosso cérebro, ele é um causador das mortes da parte do cérebro. Então a gente começa primeiro a ser bloqueado nessas partes, por isso que as pessoas começam a esquecer, e aí o cérebro ele começa a tentar se proteger inicialmente. E aí ele vai primeiro bloqueando os pensamentos, vai bloqueando primeiro as memórias mais curtas, né? Então por isso que as pessoas começam a se esquecer das coisas mais recentes, e aí isso vai se potencializando, se a gente não para. Então é importante a gente parar de ficar se ocupando demais com o Se futuro, preocupando, né? pré-ocupando, se ocupando antes da hora, com aquilo que eu não posso resolver nesse momento, se preocupando com o que poderia ser. Não, a gente precisa gastar energia com o que é. E aí a gente conecta aí com a frase do Eckhart Tolle, de um livro assim que eu recomendo imensamente, que chama O Poder do Agora. Poder do Agora. Então, o Gilberto perguntou, como é que eu faço? Leia O Poder do Agora. Lá vai ter várias dicas para você trabalhar mais a presença e a gente trabalhar e aceitar o que é, não o que deveria ser. Quando a gente trabalha o agora, né, quanto mais presente eu estiver com o que é, e aí isso não quer dizer que a gente, eu preciso aceitar. Então, aceitar a situação não é aceitar a condição. Ou seja, eu aceitar que aconteceu isso não é aceitar que tem que continuar acontecendo. Então é diferente. Só que se eu fico pensando assim, não, mas isso não devia ter acontecido, não, mas não podia ser assim. Podia, tanto que foi. Podia, tanto que foi, tanto que é. Só que a partir daqui, o que que eu posso fazer? Só que se eu fico, não, o que que eu devia. Não, não podia, não podia, não. Se eu tivesse virado lá, se eu tivesse virado ali, aí não tinha acontecido isso. Não, se eu tivesse freado a tempo. Se. Essa é uma palavra muito perigosa, o se. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Uma vez eu ouvi uma coisa muito engraçada, né? Se meu avô tivesse quatro rodas, ele era um Fusca. Então, se. O se, ele pode ser muito bom quando você usar ele assim, ó. Se eu fizer isso, pode dar certo. Então, abrir opções de coisas para você resolver um problema. Agora, se você usa o se para criar mais problemas para você, aí você não E está se, usando ele de né? uma forma boa. O, E se? o Murilo Gun, ele utiliza muito essa e se, que em inglês é what if? E se eu combinar essa informação com essa informação? O que pode dar? Ele fala da combinatividade no lugar da criatividade. E você indicou o livro para o Gilberto. É interessante, gente, a gente perceber em que momento a gente dá conta de seguir sozinho, só com a leitura do livro, e em que momento a gente precisa da companhia de profissionais para nos guiar nesse e se. Porque os profissionais, eles têm as formações necessárias, os estudos necessários para ele fazer essas combinações do e se junto com você, junto com os conhecimentos cerebrais, com os conhecimentos do comportamento, que eu comecei a perceber isso, Gabriel, quando eu começava a mostrar as coisas que eu estudava para outras pessoas e elas não tinham a mesma interpretação que eu, a mesma aplicabilidade no dia a dia, aí eu comecei a perceber, então, peraí, eu leio a coisa e eu já consigo fazer as conexões para comportamento, para consciência, para alívio de dor, por conta das formações que eu tenho, por conta dos estudos que eu tenho. Então, além da leitura, gente, fica aqui a indicação, o Gabriel trabalha com a inteligência positiva, eu trabalho com o alívio de dor, o comportamento para o dia a dia através do movimento. Para quem não sabe, o meu curso LCD, Liberação Consciente da Dor, ele está disponível no Linktree. Você pode acessar ele, você pode adquiri-lo a qualquer momento. Lá tem um vídeo explicando para você tirar dúvidas, como utilizar as ferramentas da liberação miofascial, dos exercícios, da gestão de tempo para alívio de dor,
porque ali já tem toda a estrutura baseada em estudos, em comportamento para você seguir no dia a dia. Porque às vezes essa leitura sozinho, a gente não consegue utilizar, aplicar, né? Pegar aquela informação de lá e aplicar no nosso dia a dia, porque a gente não tem essa experiência, esses estudos para colocar no nosso dia a dia. Então, Muito bem colocado, Tamires. perceber essa Muito bem. necessidade, né? Porque já houve vezes de eu ler o mesmo livro duas vezes, né? Ler primeira vez e eu tive um entendimento. E aí depois de alguns anos, eu voltar naquele livro, depois de outros conhecimentos, depois de passar por outras experiências, e o livro me deu uma resposta completamente diferente. E aí então foi muito bem colocado, né? E respondendo o Gilberto, né, sobre a questão de dar barulho, se essa proteção criada pelo cérebro pode criar um zumbido. Gilberto, eu honestamente não sei te responder, né? Não sei te responder isso, não sei se a Tamires saberia, mas isso talvez seria uma resposta para alguém, talvez um neurocientista, alguém um nível, num outro nível, para poder te responder se poderia causar isso ou não. Então, as causas do zumbido, elas ainda são bem desconhecidas na ciência, até por isso o tratamento ele não tem uma exatidão. Um dos tratamentos hoje para zumbido é você utilizar aparelho auditivo para minimizar um pouco a queda, que o zumbido, na maioria das vezes, está relacionado com uma queda, uma perda auditiva. Para diminuir essa queda, você vai diminuir um zumbido. Mas mesmo assim, eles não dão exatidão de que esse zumbido vai acabar com essa utilização do aparelho, até porque são poucas pessoas que se adaptam. Mas na visão da medicina germânica, esse zumbido ele é uma fase ativa de conflito de algum som, ou foi muito difícil de você ouvir alguma coisa que alguém falou, que ia te deixar sozinho, que ia faltar alimento, sempre em questão de sobrevivência, que ia separar de você, ou que você ouviu, deixou de escutar alguma coisa. Alguém precisava te falar uma verdade, alguém precisava te contar alguma coisa e não te contava. Você deixou de ouvir esse som, né? E aí entra numa fase ativa desse zumbido, porque aí o corpo ele bloqueia aquela função de ouvir que em algum momento trouxe um problema para você não ouvir mais aquele som, aquela informação que foi problemática para você. Então ele vem em paralelo. Eu tenho zumbido desde os 15 anos de idade, até hoje não consegui tratar, já entrei com aparelho auditivo, já fiz outras formas de tratamento, já vi o padre Fábio de Mello falando que fez através de dieta, que ele também teve surdez súbita. Então é algo assim que tem que ir atrás dessa causa, dessa que informação foi essa difícil de você ouvir, mas algumas vezes envolve a fase que você estava na barriga da sua mãe, fases de infância, que são mais difíceis de acessar aí, então tem que continuar a busca. Eu continuo a minha busca através da medicina germânica, da constelação familiar. Eu estou para fazer uma atividade agora na constelação familiar exatamente por esse zumbido. E aí, Gilberto, se por um acaso o meu acabar, eu te aviso, mas por enquanto o meu está aqui. Eu entendi a causa dele, ele não me atrapalha mais no dia a dia, mas tem épocas que ele está um pouco mais elevado, principalmente nesses desequilíbrios emocionais aí. Mas também nunca li nenhum estudo especificamente que fala que quando a gente pensa demais, a gente tem zumbido. Não, tem essa função aí do órgão mesmo, do ouvido, quando a gente não pôde ouvir alguma coisa ou foi difícil ouvir alguma informação, aí esse zumbido vem para tentar nos proteger. Agora, se você pensa demais sobre isso, sobre exatamente isso que você ouviu, aí pode ser, né? Pode ser. Aí pode ser. Que a gente tem algumas vitrolas quebradas aí dentro da gente, né? Algumas vezes as pessoas dizem algumas coisas uma vez só, durante alguns segundos ou minutos, e a gente repete aquilo a vida inteira. Então, por isso é importante a gente se conhecer, procurar um profissional para ajudar a fazer essa investigação, e essa investigação nesse nível de coisas que te causaram, né, algum
alguma consequência, aí são profissionais da saúde recomendados, né, que busquem profissionais aí bem habilitados para ajudar vocês com essa questão mais específica, né? E o autoconhecimento, qualquer profissional pode ajudar. Agora, quando já são causas, né, coisas que já estão te causando alguma questão de saúde, é muito importante buscar os profissionais da saúde para poder ajudar vocês com essas questões. Falar alguma coisa, Sim. Tamires? Então, e lembrar aqui, para quem nunca ouviu falar, né, gente, a importância do nosso contexto da infância, que o Gabriel falou aí. Às vezes a gente ouviu alguma vez e fica remoendo aquilo. É porque num contexto de sobrevivência, aquela informação foi muito importante. Como assim, Tamires? A nossa infância, gente, nós somos seres frágeis. A gente depende do cuidado de outras pessoas. E qualquer coisa que falam ali que afeta a nossa segurança, que nos colocam menores, vai criar bloqueios no nosso comportamento. Bloqueios cerebrais, bloqueios emocionais, que, como diz Hammer, né, e bloqueios corporais. E isso é algo que parece que não tem muita lógica, principalmente para a nossa geração, a geração até a nossa, mais ou menos, que cresceu ouvindo que a imposição ela é necessária, tipo, o pai impor as coisas, mas a gente já ouviu aí na infância que você é burro, o que você está fazendo é feio, não devia fazer aquilo. E para uma criança isso impacta de uma forma muito forte. Então, isso pode ser ouvido por uma criança uma vez. Ai, que feio isso que você está fazendo. E ela começa a entender que as coisas que ela faz é feio e ela vai remoendo isso na idade adulta e vai criando problemas comportamentais até ela conseguir acessar essa informação lá de trás, que hoje em dia tem várias terapias para isso, para ela conseguir desenovelar essa lã que foi criando aí por conta de que um dia falaram para ela que isso é feio. E vocês podem pensar assim, ah, Tamires, mas você está exagerando. Eu falo para vocês que não estou, que os estudos cada vez mais mostram isso, a importância da gente saber lidar com esse momento da infância, da gente saber lidar de uma forma acolhedora, porque as nossas frustrações, então a gente está aqui falando de como evitar as frustrações no dia a dia. Tudo que a gente já passou na infância, já passou. A gente não tem como mudar. A gente tem como acessar essas informações e ressignificá-las, como se a gente estivesse vivendo de uma forma diferente e ressignificar. Mas você precisa entender isso e entender do funcionamento do cérebro, do corpo humano, para que você busque ferramentas para acessar essas informações. Porque se você achar que o que você passou na infância não impacta na sua idade adulta, você não vai conseguir encontrar as causas reais das suas frustrações e evitar esse pensamento aí redundante que a gente fica, porque ele tem origens muito mais profundas. E aqui já fica a informação para que vocês comecem a mudar a forma de se comportar perante a crianças. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ontem a gente estava conversando com a minha irmã através de vídeo, Dia das Mães e tudo mais, e a filha dela chegou, minha sobrinha, estava com uma pedrinha na mão. A filha dela tinha saído com o marido dela e meu pai falou assim: não, não é para ficar trazendo pedra para sua mãe, menina, é para trazer uma flor. Gente, uma criança sabe a diferença de uma pedra para uma flor? Ela tem um ano, fez um ano semana passada. Ela não sabe. E aí ela começa a entender na cabeça dela de que o que ela está pegando é sempre errado. O que ela tenta fazer de real, de verdadeiro. Nossa, mas ela pegou com tanto carinho, ela trouxe para a mãe dela alguma coisa do passeio dela. Aquilo para ela é muito importante. Mas os nossos pais, os nossos avós, ou até a nossa geração, não sabia disso. Ele fez por mal? Não, claro que não. A gente não julga aqui a pessoa, mas a ação. Então a gente pode começar a mudar o nosso comportamento nesse contexto. O que as crianças fazem, gente, não é feio, não é errado.
é o que é real para ela naquele momento. A gente pode começar a ressignificar junto com a criança o que poderia ser melhor. Mas para ela aquela pedrinha é muito importante e é muito especial para ela entregar para a mãe dela. E assim a gente vai criando adultos muito mais acolhedores e muito mais fortes nas suas tomadas de decisões, porque ele tem essa força interna de que tudo que ele faz é bom, de tudo que ele faz, ele é capaz. Quando a gente cresceu nesse sistema de imposição, de que o que a gente faz é feio, que tem o certo, que tem o errado, aí a chance da gente cair nessa frustração é muito maior, e por isso que hoje em dia tem tanto trabalho para a gente lidar com o nosso comportamento, a inteligência positiva, a medicina germânica e vários outros, para a gente conseguir superar essas frustrações vividas em algum momento da nossa vida que ficam igual um looping. Assim. Bom que o que você falou e conecta muito com o medo de errar, né? Que muitas das vezes esse excesso de pensamento é um medo de errar. E a criança, né? Ela não tem discernimento, ela não entende que, ah, não, então tá bom, vovô, eu vou pegar da próxima vez, eu pego uma flor, não uma pedra. A criança, ela não entende isso, ela não tem discernimento, ela simplesmente o que eu fiz está errado. E aí, se eu fiz o que eu fiz está errado, eu fui repreendida, né, não gostaram de mim, eu corro o risco de sobrevivência se eu continuar fazendo isso. Então eu preciso fazer diferente. E essa é uma função de proteção de sobrevivência para a infância, para a criança. Essa forma de pensar em excesso, às vezes foi uma forma de se proteger lá na infância, de buscar encontrar uma resposta para aquilo, para que eu não fique perdido, para que eu não corra risco de vida. Só que essa racionalização, quando ela traz agora para o nosso presente, onde que nós somos adultos e que nós podemos agir, então pensa, entende a situação, mas age. E não ficar pensando todos por quê, por quê, por quê. E realmente crescer tendo suas iniciativas vistas por adultos como errado me levou a crescer junto com o IC. O IC, ele tem uma baita de uma ferramenta que a gente pode usar com o Si, que chama só colocar um então na frente. Se acontecer isso, então eu faço isso. Isso, inclusive, demonstrou que pessoas que estavam no processo fizeram um estudo científico, eu não sei a fonte agora, não me recordo, de que pessoas que iam emagrecer, fizeram com pessoas que queriam fazer, acho que emagrecimento, se eu não estou equivocado, ou fazer atividade física. Elas usaram o se então. Então, se acontecer alguma coisa, ela já colocava um então e ela prevenia a resposta, né? Por exemplo, chegou assim, se chover, o que que eu faço? Não, se chover, então eu faço exercício em casa. E aí a quantidade de pessoas que de fato fizeram tudo que precisava ser feito aumentou significativamente. Então, quando eu uso o se então, aí vira uma baita de ferramenta a favor de você. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Quando chega um momento de dúvida, de que eu estou ali no risco de, cara, não sei o que eu faço. Se você já respondeu isso antes, os prováveis obstáculos que você vai ter para lidar ao longo do dia, então você vai ter já uma resposta pronta para como que eu vou agir quando aquilo acontecer. Agora, se eu deixo para pensar na hora, aí eu me perco. Aí eu me perco e aí eu não faço o que eu precisava fazer. Então, pensar quais que são os obstáculos. Não, se acontecer isso, então eu faço aquilo. Não, se acontecer aquilo, não, então eu faço aquele outro. Então, usar o se, então, vai te ajudar. Se você usar só o se, vai te prejudicar. Porque a gente abre dúvidas para tudo que pode dar de errado. E acredite, o seu cérebro está programado para olhar tudo que pode estar de errado. Por quê? Por questão de sobrevivência, por questão de proteção. Ele é mais programado, né? Os ancestrais, era muito mais importante para os ancestrais saber a cor da cobra que podia te matar do que olhar a cor das borboletas que estavam voando ao redor. Então existe essa pré-programação aí no cérebro, na parte de sobrevivência. Só que nós, seres humanos, temos uma parte extra
que vem aqui mais na parte nova do cérebro, o pré-frontal, que só os seres humanos têm. E que gera essa possibilidade de pensar, refletir, racionalizar. Saúde. Só que se essa parte do cérebro for comandada pela parte da sobrevivência, então nós vamos usar tudo aquilo que pode ser usado a nosso favor contra, porque ele está potencializando tudo de errado que poderia acontecer. Exatamente. Acho que a gente E aí pode vem, passar a tarefinha, né, né, Gabi? Ah, mas pode finalizar seu frustrações, raciocínio. frustrações, frustrações. Quando a parte sobrevivência comanda a parte do ser humano, do racionalizar, do pensar, do refletir, frustrações, frustrações, frustrações. Exatamente. Qual que é a tarefinha que você quer passar aí, Tamires? Eu faço conexão com a live passada, para quem não assistiu, tá salvo no Instagram, ou tem o áudio em formato de podcast lá no Telegram. Se você ainda não está inscrito no Telegram, tá aqui no Linktree para você acessar o áudio. Porque a frustração está diretamente relacionada, aí na parte do corpo, né? Diretamente relacionada com a nossa musculatura, que nos dá capacidade para fazer as coisas. Então, para evitar movimentos de frustração, não quer dizer que você não vai passar por eles, né? Mas a gente diminuir aqueles que são desnecessários. É você se manter em movimento. Então, indico aqui para essa semana o exercício físico, seja ele em qualquer espécie. Para quem está com dificuldade de fazer, para quem não começou ainda, pode ser arrumar casa, pode ser caminhar, pode ser brincar com os filhos, pode ser fazer liberação miofascial. Então, incluir na sua semana o movimento e considerando o movimento como qualquer coisa, até arrumar casa, ele pode ser diário. Então, eu deixo aqui o desafio de colocar qualquer atividade de movimento aí, porque, gente, não é brincadeira não. Tem gente que trabalha sentado e desloca de carro e sempre tem alguém que arruma a casa para a pessoa. A quantidade de movimento fica assim, ó, muito pequena. E a nossa musculatura não se sente capaz para realizar as atividades. Aumenta muito a chance das nossas frustrações, até eu vou tentar pegar uma tampa que caiu no chão e eu vou lá e sinto a minha coluna e eu, putz, que frustração, não consegui pegar uma tampa. Olha o nível de onde pode chegar a frustração. Então a tarefa é você incluir alguma coisa de movimento diariamente, se possível, mais intenso, alguma caminhada, um exercício de força, mas se não, qualquer coisa do dia a dia para se movimentar já vai ajudar muito a evitar esse sentimento de frustração. Você vai se sentir potente. Isso tem total conexão, porque eu sempre fui muito ativo em atividade física. E eu tive alguns anos aí de sedentarismo que, além dos benefícios que a própria atividade física traz, já de liberação de, né, dopamina, o prazer que vem com isso, é justamente essa questão de se sentir forte. Porque eu sempre que eu queria alguma coisa, eu ia lá e fazia. Não tinha problema. Só que nesses anos onde que eu não me movimentei tanto através da atividade física, essa questão do eu queria ir lá fazer, eu ia lá para fazer e não me sentia tão forte assim para fazer. Então a atividade física faz toda a diferença, toda a diferença. E isso fortalece a nossa vontade, fortalece a nossa determinação. Quando nós fazemos coisas que só dependem da gente, como uma atividade física, e então aquilo vai fortalecendo a nossa capacidade de determinação, da força de vontade. Ah, mas eu trabalho, né? Eu entro cedo. Acorda meia hora mais cedo. De manhã é só você e você. Né? De noite eu concordo que muitas das vezes acontecem mil e um imprevistos, né? Até quem nunca te chamou para fazer alguma coisa te chama. E aí então recomendo, né, fazer de manhã. Ah, mas é mais difícil. Começa acordando 10 minutos mais cedo. 10 minutinhos.
te garanto que vai te dar muito mais satisfação do que 10 minutos a mais na cama. E aí Exato. depois, pouco a pouco, o seu cérebro ele vai acostumando e você vai conseguindo acordar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo. Aí de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, até que você consegue acordar mais cedo. Isso aí. Beleza? E aí uma tarefinha então, com aquilo que está te gerando frustração, escreva como deveria ser então. Como é que eu Então, esperava que deveria ser? Como que eu esperava que deveria ser? E por que que deveria ser assim? Por que que eu queria que fosse assim? E já que não é, o que que eu posso fazer a partir de agora então? O que que eu posso fazer? Então escreva aquilo que te causou uma frustração recentemente ou até mesmo no passado. Pega alguma coisa que te causou frustração, escreve como você pensa que deveria ter sido. Mas se foi como foi, ou se é como está sendo, o que que eu posso fazer a partir daqui então? E uma última coisa. Se essa situação fosse um professor, o que que ela estaria te ensinando? Se fosse uma matéria de escola, o que que essa matéria está te convidando a aprender? Então eu deixo essa reflexão. é isso aí. E lembrando que quem faz tarefinha ganha presentes nossos aí, né? Já teve seguidora nossa que ganhou uma mentoria com nós dois durante 1 hora. Então, gente, se fizer a tarefinha, marca, gente, tira um print aqui, deixa salvo, ou na hora da tarefinha, tira foto de você fazendo a tarefinha, tira foto do caderno, escrevendo, vai aqui no Stories do Instagram, do Facebook, marca o Gabriel, e aí a gente vai acompanhando quem é que está fazendo as tarefinhas aí do nosso bate-papo de comportamento e consciência negável. Isso aí. Uma ótima semana para vocês. Obrigada, gente. Boa Já. semana. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.